Universidade de Lisboa, na Faculdade de Letras, no departamento do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. E lá fiz o meu pós-doutoramento em Filosofia da Religião. Estou a fazer um segundo pós-doutoramento numa área semelhante, mas voltada para a religião em Portugal. E sou pastor evangélico da Igreja Evangélica Batista de Cascais e tenho me envolvido muito com a questão da filosofia, mas por ser filosofia da religião, as ciências das religiões também me interessam muito. É um motivo porque eu tenho estado sempre envolvido aqui, sempre que posso, com a Lusófona. E o tema que eu tenho para falar muito rapidamente é sobre Jean-François Lyotard. Não sei quem já ouviu falar sobre esse filósofo. Jean-François Lyotard escreveu sobre o pós-modernismo. Podemos dizer que ele é o pai do pós-modernismo. E ele escreveu sobre o pós-modernismo e quando ele escreveu sobre o pós-modernismo, a base na qual ele se estruturou foi a descrença nas metas narrativas. Então, o que isso tem a ver conosco é o que nós vamos ver no decorrer do que eu vou falar aqui. Então, Jean-François Lyotard foi um filósofo francês, líder do movimento conhecido como pós-estruturalismo. Filósofos como Deleuze, Derrida, Foucault e outros compartilharam da mesma perspectiva, o que também é conhecido como pós-modernismo. Lyotard escreveu um artigo chamado A Condição Pós-Moderna, um texto avulso escrito a pedido do governo de Quebec, que lançou Lyotard na vanguarda do debate crítico, onde ele introduziu sua definição de pós-moderno como incredulidade em relação às metanarrativas. E aqui é uma chave muito importante para nós. Quando ele descreve o que é pós-moderno, ele diz a incredulidade em relação às metanarrativas. Simplificando ao extremo, disse Jean-François Lyotard, aqui eu faço uma citação, ele diz: simplificando ao extremo, defino o pós-modernismo como incredulidade em relação às metanarrativas. A função narrativa está perdendo sua funcionalidade, seu grande herói, seus grandes perigos, suas grandes viagens, seus grandes objetivos, e está sendo disperso em nuvens de narrativas, onde depois das metanarrativas podemos legitimamente nos encontrar. É o que ele se pergunta aqui. Então, Jean-François Lyotard, embora filho da modernidade, falou sobre a pós-modernidade. E uma das coisas que ele disse também foi: não podemos recorrer à grande narrativa, não podemos nos apoiar na dialética do espírito, nem mesmo na emancipação da humanidade para validar o discurso científico pós-moderno. Segundo François Lyotard, não há meta-narrativa, uma história universal, um plano divino que inclua todo o mundo inteiro. O que temos são pequenas narrativas localizadas. Já o filósofo Stanley Fish, que é um outro filósofo, dizia que na hermenêutica a resposta do leitor não é apenas o significado, mas o significado. Isto não tem muita coisa a ver para nós. Mas o que ele quer dizer com a metanarrativa, com a crença nas metanarrativas, é que nós não podemos contar com uma história que começa com a criação do homem, que passa pelos patriarcas, que passa pelos reis, que passa pelos profetas, que passa por Cristo, que passa pelos apóstolos, que passa pelos pais da igreja, que passa pelos reformadores e que chega até nós. Esta história que nos liga a todos esses eventos, elas são histórias isoladas e não uma história única. Ela não pode ser vista como uma única história.
mas sim eventos isolados. Então, o que aconteceu em Gênesis é um evento isolado, deve ser visto como um exemplo, um evento isolado. O que aconteceu com os patriarcas é um evento isolado. Então, ele isola cada um destes eventos para justificar a sua ideia do que é a meta-narrativa, o que ele é contra. Né? O filósofo John Caputo, que é um outro filósofo que tem escrito muito sobre esse tema, escreveu um livro chamado What Would Jesus Deconstruct?, onde ele compartilha diferentes aspectos do que ele supõe que Jesus faria se estivesse aqui hoje. Em seu livro, discorda da perspectiva cristã sobre o pós-modernismo, rejeitando a ideia do niilismo, do relativismo, afirmando, faço citação, estou inclinado a pensar nas situações pós-modernistas, a pessoa está sempre um pouco perdida, onde se perder é estar no caminho. E isso quer dizer, ao dar à jornada espiritual alguns passos pós-modernos. Eu concordo que isto é um pouco enervante, mas eu não concordo que seja relativismo. Pelo contrário, é o que chamo de hiperrealismo. Então, o que ele tenta mostrar aqui é que a ideia de que os filósofos que debatem também sobre a metanarrativa e descrevem debatem o pós-modernismo e definem o pós-modernismo como niilismo e relativismo, isto é um erro. E que não é assim, é o que ele chama, ele diz que nós estamos no hiperrealismo ao invés de estarmos envolvidos no niilismo. No livro de Caputo, existe, desde o início, ele começa com uma afirmação conjectural do que Jesus faria em diferentes situações. Não há uma única preposição aceitável a respeito da forma que Jesus agiria, baseado em seu caráter, seu testemunho e visão da Escritura. Ao contrário, o livro induz o leitor a supor que, por acaso, ou forçado pela cultura, Jesus agiria de acordo com o pensamento da sua época. Suponho que o escritor não leu Romanos 11:34, que diz, pois quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? A resposta é ninguém. Consequentemente, fazer conjecturas como ele agiria usando o behaviorismo como algo com o qual Jesus se conforma é inaceitável. Não é filosofia porque não há lógica. Ao contrário, parece mais um livro de astrologia, onde o autor faz a afirmação que a desconstrução nos salva da idolatria, enquanto o literalismo escriturístico sucumbe à idolatria de um livro. Então, ele diz que a ideia da desconstrução, ela nos salva da idolatria do literalismo escriturístico, que na mente dele é a idolatria de um livro, nós sabemos qual livro ele se refere. Demonstra a ignorância do autor em relação à visão cristã das Escrituras. Ele pressupõe que Jesus agiria baseado na cultura da nossa época e não baseado naquilo que Jesus faria, baseado na própria Escritura. Jim Power, um outro filósofo, em seu livro Pós-Modernismo for Beginners, ele diz, há um pequeno acordo sobre o tema em parte, porque o pós-modernismo, seja lá o que for, é uma tentativa de dar sentido ao que está acontecendo agora e como podemos ver o presente. Então, na visão dele, o pós-modernismo é a tentativa de dar sentido ao que estamos vendo agora e ao que está acontecendo agora e como nós podemos ver o presente. William Lane Craig nos dá uma imagem do que pode parecer o pós-modernismo. Eu acredito que William Lane Craig seja um autor conhecido dos senhores. Durante a década de 1970, cita William Lane Craig, a crítica pós-moderna dos cânones objetivos e
de racionalidade e verdade, revitalizou o velho debate entre o objetivismo histórico e o relativismo, enraizado na filosofia e hermenêutica continental e antirrealismo de Wittgenstein. Ele surgiu uma poderosa corrente pós-modernista de relativismo que flui virtualmente em todo o campo acadêmico, incluindo a história, chamando o conflito entre o objetivismo e relativismo de a oposição cultural central do nosso tempo. Nós nos apoiamos na New World Encyclopedia, que diz que uma metanarrativa, ou grande narrativa, ou mater narrativa, é um termo desenvolvido por Jean-François Lyotard para significar uma hipótese que tenta dar um relato abrangente e totalizador a vários eventos históricos e experiências e fenômenos sociais e culturais sobre o apelo à verdade universal ou valores universais. Segundo Lyotard, é um esquema de narrativa cultural global ou totalizante que ordena, explica o conhecimento e a experiência. O prefixo meta, que significa além, é aqui utilizado para significar sobre a ideia de uma narrativa e de uma história. Assim, uma metanarrativa é uma história sobre uma história, abrangendo e explicando outras pequenas histórias dentro da totalização de um esquema, como eu contei aqui, o que seria a metanarrativa. Então é isto que eles procuram refutar. E aqui nós temos algo interessantíssimo, que quando eu estava a fazer esta pesquisa, eu comecei a procurar na sociedade onde nós víamos algumas coisas semelhantes. Porque o que nós temos? Nós temos o que Jesus chama, o que os cristãos chamam de a grande comissão. Só o fato de dizer a grande comissão já vai contra essa ideia, né? Não pode ser grande, tem que ser pequena, porque ela tem que ser localizada, então não há uma grande história. E o fato de encurtar as coisas, nós estamos envolvidos num mundo que procura fazer isso, dizer cada vez mais com menos palavras. Por exemplo, hoje você entra num shopping mall e você vê o nome de uma loja e você não sabe se aquela loja vende bicicleta, prancha de surf ou calça jeans. Você não sabe pelo nome, porque os nomes são, na verdade, nomes com 3 sílabas, com 4 sílabas, cada vez menores, e a ideia é passar uma ideia ao invés de passar uma loja. Hoje você passa, por exemplo, se você não soubesse o que é a Nós, e você passasse, vamos dizer, que tivesse tudo coberto, e tivesse apenas o nome Nós, e você passasse perto, o que você pensaria daquela loja? Ou a TNN, outras lojas que nós poderíamos citar aqui, eu esqueci de várias, mas poderíamos pensar. Estas ideias de encurtar cada vez mais já saiu da filosofia e já penetrou na sociedade com esta ideia de encurtar cada vez mais o diálogo. Inclusive, na própria academia já entra cada vez mais essa ideia. O professor falar cada vez menos, dar cada vez mais material para o aluno, para que ele possa se desenvolver e desenvolver suas próprias habilidades e capacidades. E com isto, então, encurtamos o diálogo, encurtamos o que nós chamamos de meta ou de narrativa. Não é nem metanarrativa, mas a narrativa. Portanto, para o pós-modernista, não há metanarrativas. As metanarrativas são aceitáveis por um grupo maior de pessoas, como o budismo, o ateísmo, o cristianismo, o islamismo e daí por diante. Ao afirmar que não há metanarrativas, os pós-modernistas querem dizer que não há como decidir qual é a cosmovisão concorrente e verdadeira,
mais importante, que não existe uma visão de um mundo único e verdadeiro para todos. Não há uma metanarrativa para o mundo inteiro. O que há apenas são narrativas locais para aquela realidade local. Então aquela narrativa, ela é verdadeira porque ela pertence àquele povo ali. Não há uma ideia como o cristianismo, o budismo, o islão e outros que têm uma narrativa que engloba todo mundo. Esta metanarrativa está fora de questão. A nossa geração enfrenta, portanto, uma crise que afetou todas as esferas da vida, seja nos campos da psicologia, da antropologia, da sociologia, da filosofia, ou até mesmo da teologia. Questões que antes foram definidas no passado retornam como grandes desafios para a sociedade nos dias atuais. As questões que cercam a homossexualidade, o aborto, a eutanásia, o racismo, a pobreza, a religiosidade, entre outros, foram trazidas de volta a um estado de incerteza, porque não podemos ligar a ideia do aborto a uma metanarrativa. Então o aborto é um evento localizado, que deve ser resolvido ali, naquela situação, da mesma forma a homossexualidade e qualquer outro evento. Então não há como nós darmos uma resposta que seja abrangente e suficiente para tudo isso. O filósofo Lipovitsky, que eu sei que você gosta dele, prefere aplicar o termo hipermodernismo a esta geração e identifica alguns dos seus efeitos na sociedade como o individualismo e consumismo, hedonismo e os problemas éticos. E para nós concluirmos, um dos efeitos mais catastróficos do pós-modernismo está na Igreja e está relacionado com a autoridade da Escritura. Nos movimentos neopentecostais e em grande parte dos pentecostais, o ofício do líder tem exatamente a mesma autoridade ou até mais autoridade do que a Bíblia. Claro que tudo é muito subjetivo. Eles dizem que não é isto, mas quando questionados sobre certas doutrinas e ensinamentos, alguns dizem, por exemplo, que é uma revelação ou a forma espiritual como eles entenderam aquela questão e não tem necessidade de uma explicação amplamente bíblica. Associados ao problema da autoridade negativa da Bíblia, eles acham que têm o direito de interpretar as Escrituras de acordo com os seus padrões, esquecendo que a Escritura se interpreta a si mesma. E, com isto, reinterpretar posições teológicas, ao fazerem isto, assumem o behaviorismo, segundo os seus critérios. É por isso que hoje, quando um pastor divorciado é questionado sobre o divórcio, ele fará a sua própria interpretação, o que justifica a sua situação. E depois o mesmo se repete com outros casos, como a homossexualidade, o aborto, a eutanásia, o racismo, a pobreza, a religião e outros casos mais. Quando confrontados com a palavra, apresentam sempre suas razões, no caso do erro doutrinário, há uma espiritualidade vazia sobre a qual o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, quando ele disse que muitos se desviarão e darão ouvido, se desviarão da verdade, se desviarão para fábulas. Como alguém que vive no contexto europeu, eu compreendo e me identifico com o sentimento de William Lane Craig. Eu não sei quantos sabem, mas ele viveu na Europa durante muitos anos e esteve envolvido com a evangelização e com a cultura europeia. E ele disse que o que existe na Europa é uma cultura subjetivada do anticristianismo, que as pessoas não percebem, que não se fala que é uma cultura anticristã, mas ela está aí e ela é anticristã. Pode defender qualquer coisa, podemos subir na praça e defender o budismo, defender o islão, defender qualquer coisa, e as pessoas vão parar e vão nos ouvir. Mas se subirmos no banco da praça e falarmos sobre o cristianismo, haverá uma resposta negativa, isto porque subjetivamente existe uma cultura
cada vez mais forte contra o cristianismo. Então, William Lane Craig ele diz que se nós quisermos ainda fazer alguma coisa, precisamos nos infiltrar dentro das escolas, dentro das universidades e trabalhar com aqueles que estão ainda abertos a mudanças, que são as crianças, os adolescentes, os jovens, e aproveitar isto enquanto ainda há tempo. Então é isso que eu tinha para apresentar e abro para a discussão. Tenho aqui uma bibliografia para quem quiser dar uma vista de olhos. Ok, muito obrigado, Roberto.